Olá a todos, vamos dar sequência aos trabalhos agora de ecologia com ecologia de populações e comunidades. Já sabemos que população é um conjunto de organismos da mesma espécie que habitam uma mesma área num determinado intervalo de tempo e que a comunidade envolveria esse mesmo conceito, entretanto, considerando outras espécies, ou seja, toda a parte biótica do meio. E potencial biótico, esse é um termo novo, vale a pena prestar atenção, é a capacidade que cada indivíduo, cada população tem de se reproduzir, de se multiplicar indefinidamente no meio. Entretanto, esse potencial biótico, ele não é exercido porque existe uma força contrária a ele. É o que nós chamamos de resistência ambiental. Essa resistência ambiental diz que não é possível me multiplicar indefinidamente porque não há comida para todo mundo, espaço para todo mundo, refúgio para todo mundo. Então haverá competição entre os indivíduos por esses fatores e nessa competição alguns vencerão, mas outros serão excluídos, ou por morte ou por migração. E essa exclusão limitará o crescimento populacional. Então, esse potencial biótico ele não será completamente exercido, porque não haverá, mesmo que haja capacidade reprodutiva, não haverá condições para manter todos no meio. Logo, o número de indivíduos de uma população ela poderia variar de acordo com fatores como emigração, imigração, natalidade e morte. Neste sentido, é fácil concluirmos que se numa população a taxa de natalidade mais a taxa de imigração forem superiores à taxa de mortalidade mais emigração, é porque essa população ela estaria em crescimento. Entretanto, se essas taxas estiverem invertidas, sendo natalidade e imigração inferiores à taxa de mortalidade e emigração, é porque essa população estaria em declínio, haveria redução do número de indivíduos. E caso essas taxas estejam iguais ou próximos a isso, a população ela estaria em equilíbrio ou próximo a isso. Nesse sentido, poderíamos analisar graficamente o que nós chamamos de curva J ou curva de potencial biótico. Curva J, porque a área em vermelho lembraria a letra J, mas é a curva de potencial biótico que fala sobre a minha capacidade de me multiplicar indefinidamente no meio. Observe como essa capacidade ela é reduzida no começo e muito maior no final. Claro, o número de indivíduos presentes na população e capazes de reproduzir no começo é pequeno e no final se torna exponencial. Entretanto, essa curva ela não é real, porque não considera a resistência no meio. Nesse gráfico agora, nós ainda conseguimos observar a curva J, ou de potencial biótico, agora em preto. E observamos em vermelho o que nós chamamos de curva S, ou curva de crescimento real. Essa curva de crescimento real leva em consideração essa linha azul e área verde escuro, que é a resistência do meio. É a curva que diz que uma população ela não consegue crescer indefinidamente por conta da competição, por conta dos recursos disponíveis. Observe que quando o número de indivíduos em vermelho ultrapassa um pouco a linha azul de resistência do meio, estabelecerá entre eles uma competição e a população diminui. Quem não venceu a competição, quem morreu ou migrou, diminui. Nessa diminuição, pode ser que ela sobre recursos. Ao sobrar recursos, obviamente, vai haver uma diminuição da competição e a população ela poderia voltar a crescer sem competição. Só que ela pode voltar a crescer novamente acima da capacidade do meio, estabelecendo uma nova competição e estabelecendo um ciclo, um processo contínuo, que não será uma linha reta, que
que será algo que oscila ao redor de uma reta, mas que essa será a minha linha de equilíbrio. Muito bem, esse é o crescimento populacional, em que fatores bióticos e abióticos, como temperatura, clima, tipo de solo, competição, parasitismo e predatismo, desempenham um papel na regulação natural da abundância dos organismos. Um outro ponto importante é o processo chamado de sucessão ecológica. Ela trata de analisar exatamente qual é a sucessão de eventos que ocorrem desde o momento em que o meio não tem nenhum ser vivo até a sua colonização e estabelecimento de um equilíbrio. Então, sucessão ecológica é a substituição sequencial de espécies em uma comunidade, que irá envolver 3 etapas. Serão elas: ecese. Ecese será a etapa de colonização. Será a etapa em que um ambiente estéril poderá ser colonizado por espécies chamadas de pioneiras, como líquens, lembrando que são uma associação entre algas e fungos, ou briófitas. Nessa ecese, o ambiente que é muito hostil começa a ser modificado, drasticamente modificado. Por quê? Porque um ambiente em que antes não havia ser vivo nenhum, agora já há um que pode servir de alimento para um outro ser vivo. Em que esse outro ser vivo pode servir de alimento para um terceiro ser vivo, em que eu poderei estabelecer toda uma série de outros organismos tentando habitar nesse ambiente. Esse segundo momento, como o próprio nome diz, série, haverá uma intensa competição entre os organismos, animais, vegetais, micróbios, que tentarão ficar nesse ambiente. É um ambiente novo, então há muita potencialidade para crescimento. Entretanto, nessa competição, aqueles que perderem ou morrerem ou migrarem, saem. E aqueles que ficarem poderão estabelecer a nossa comunidade clímax. Na minha comunidade clímax é o momento em que eu espero encontrar maior heterogeneidade, logo, maior diversidade de nichos e de espécies. Uma observação importante. Cuidado, nem toda a comunidade clímax irá se constituir de uma floresta, como ilustrado na imagem. Se eu imaginar assim, um campo jamais será um clímax. Uma savana jamais será um clímax. Uma tundra jamais será um clímax? Não. Ele já se encontra na maior potencialidade que ele poderia estar. Um deserto jamais irá virar uma floresta amazônica em tempos humanos. Então ele já se encontra na sua comunidade clímax, é o máximo que ele consegue abrigar, com a sua situação de iluminação, disponibilidade hídrica, granulometria, oxigenação, é aquilo que ele consegue apresentar de potencial biótico. Essa sucessão ainda pode ser classificada como sendo do tipo primária, é exatamente o caso que nós ouvimos, ou secundária. Ela será chamada de secundária quando, mesmo não havendo vida naquele ambiente, houve recentemente. Ou seja, o fato de não haver vida hoje, mas ter havido há pouco tempo, significa dizer que pelo menos esse ambiente deve ser um ambiente rico em matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes como nitrogênio. O solo não deve ser tão duro, tão pedregoso. Ou seja, eu passo a ter condições que facilitarão o processo de sucessão ecológica. Então, se esse processo ele já é facilitado porque houve vida previamente, nós chamamos essa sucessão de sucessão secundária. Se essa modificação, mesmo havendo vida previamente, ela não auxilia na sucessão, ela continua como primária. Por exemplo,
Imagine que nessa imagem houve uma erupção vulcânica e o magma, a lava, cobriu tudo que tinha aí aproximadamente 1 metro de altura. Após resfriar, eu terei uma rocha nova, em que qualquer ser vivo que tente colonizar essa rocha não tem qualquer facilidade pelo fato de 1 metro abaixo eu poder ter alguma matéria orgânica. Então, nesse caso, a colonização da rocha é uma colonização primária, não foi facilitada previamente. Logo, no processo de sucessão ecológica, eu espero que haja aumento da biomassa, aumento da taxa de respiração, aumento da produção de energia, entretanto, diminuição da produção de energia disponível para o próximo nível trófico, uma vez que essa grande quantidade de biomassa irá consumir grande parte da energia que por ela foi produzida. Para finalizar, essa curva J mostra como é perigoso não levar em consideração a resistência ambiental, uma vez que eu posso exaurir todos os recursos do meio e simplesmente despencar. Esse despencar seria extinção. Um abraço, pessoal.